Estou namorando uma pessoa que tem uma dívida de elevado valor. Não pretendo terminar o meu namoro com esta pessoa, mas desejo me proteger dos credores dela. Como devo fazer? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe, comente, por favor, assista até o final. E o vídeo de hoje é um pouco mais longo e eu peço que assista até o final, porque senão você não vai entender. Vamos lá. Existe o primeiro problema. O que é namoro, o que é união estável? O STF decidiu, alguns anos atrás, que não é necessário morar no mesmo endereço para configurar a união estável. Ou seja, não temos muito claro qual é a fronteira do namoro e da união estável. Muitas vezes uma pessoa pensa, acredita estar namorando e a outra acredita estar vivendo uma união estável. Ou pior, as duas acreditam estarem namorando, mas o credor de uma delas acredita que aquilo seja uma união estável. Isso também vale para os herdeiros, isso também vale para qualquer pessoa interessada nos efeitos patrimoniais daquela relação. Então nós temos esse primeiro problema. O que é namoro, o que é união estável, e nós temos a ausência de critérios objetivos. O primeiro problema é esse. Segundo problema, o Código Civil prevê que o regime de bens padrão da união estável e do casamento será o da comunhão parcial de bens. Isso significa que, caso o casal, no casamento ou na união estável, não tenha contratado algum regime de bens, será aplicado o da comunhão parcial. Terceiro problema, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem entendimento de que o contrato de união estável tem efeitos dali para frente, termos jurídico, ex nunc, ou seja, ele não retroage. Se alguém entender, se ficar comprovado que você iniciou a sua união estável no ano de 2022, e aí você fez o contrato de união estável prevendo o regime da separação total de bens em 2024, tudo que foi adquirido de 2022 até 2024 terá sido adquirido nos moldes da comunhão parcial, segundo o entendimento do STJ. Mas não estou falando de um namorado ou namorada mal intencionado, estou falando dos credores do seu namorado ou da sua namorada. Considerando que o regime de bens é o da comunhão parcial, considerando que não existe fronteira entre, aliás, não existe uma fronteira muito clara entre o namoro e a união estável, considerando que dentro do regime da comunhão parcial o que foi adquirido por um pertence aos dois, ainda que esteja no nome de apenas um, nós temos o primeiro grave problema para aquela pessoa que tem bens ou tem a perspectiva de comprar bens, comprar alguma coisa, e que está namorando uma outra pessoa com dívidas. Em especial, se estas dívidas, se os credores desta outra pessoa for alguém próximo a ela. O banco, o cartão de crédito, a loja, sei lá eu qual, ela não sabe da vida pessoal dos seus devedores. Mas a ex-esposa, o ex-marido, o vizinho familiar, aquele sabe. Então, se o credor de um membro deste casal pretender ajuizar uma ação declaratória de união estável alheia, eu já fiz isso e obtive sucesso, ele poderá penhorar os bens que você adquiriu e que estão no seu nome para pagar as dívidas do seu companheiro. E aí você está me dizendo, não, mas eu não tenho companheiro, eu apenas tenho um namorado ou namorada. Volto a dizer, o conceito não é claro, não temos segurança jurídica. Qual é a solução? Eu não vim aqui apenas para trazer problemas, eu vim aqui para trazer alertas e propor
medidas preventivas essas que somente são necessárias por conta, ao meu ver, da esquizofrenia legal e jurisprudencial que vivemos no Brasil. Essa tem definição de conceitos. Qual é a solução? Qual é a dica que eu dou? Contrato de namoro. Tenho aqui no canal um vídeo mais completo em que eu falo sobre o contrato de namoro. Mas, resumidamente, contrato de namoro, na realidade, é um contrato de não união estável. É um contrato em que o casal deve, caso desejem se proteger, eles devem descrever qual é a rotina deles. Nós temos uma relação afetiva de namoro qualificado, namoro, qualquer coisa assim, denominado, entre aspas, namoro, que consiste em viajar juntos, dormir um na casa do outro, irem a festas de família, um da família do outro reciprocamente, passear com os filhos um do outro, e assim vai. E aí, após descrever como é que é esta relação, o contrato de namoro deve ter uma cláusula dizendo tudo o que o que acontece, né? Claro que o texto não seria esse, mas dirá o seguinte: esta relação não é união estável. Deverá dizer também, esta relação, além de não ser união estável, os membros do casal, os contratantes, não cooperam com a evolução patrimonial um do outro e não pretendem cooperar. Os membros do casal não pretendem, não desejam manter nenhuma relação de união estável, salvo próxima contratação. Os membros do casal não têm nenhum compromisso financeiro um com o outro. E aí depois eu sugiro colocar mais uma cláusula. Caso esta relação venha a ser considerada como união estável, ou caso ela evolua para uma união estável, o regime de bens será o da separação total de bens. Lembre-se, estou falando da hipótese do seu namorado ter um credor ou uma credora, ter uma dívida de valor expressivo. Na comunhão parcial de bens, as dívidas pertencem a ambos e os bens adquiridos pertencem a ambos. Estou falando dos bens das dívidas contraídas durante aquela relação. Na separação total de bens, além de cada um ficar com as suas dívidas, e também ficará com seus bens, o que é do fulano é do fulano, dívidas e bens, o que é do Beltrano é do Beltrano, suas dívidas e seus bens. Mas ainda tem um grande problema, Caso esta relação seja reconhecida como união estável, os companheiros são herdeiros necessários um do outro. Isso é uma imposição legal que eu também considero absurda. Existem algumas poucas decisões judiciais que respeitam a autonomia das vontades, mas não é a tendência jurisprudencial majoritária. Sugiro que você coloque no contrato de namoro que, caso esta relação venha a ser reconhecida como união estável, as partes renunciam e repudiam a herança um do outro. Isso não garantirá, mas ajudará. E sigo falando do problema dos credores. Caso você tenha uma união estável com alguém endividado, e caso você tenha um filho, e caso você faleça, o seu companheiro será herdeiro necessário. Vamos imaginar que você tenha um único filho, e vamos imaginar que o seu companheiro, esse que você acha que é namorado, mas o credor dele pode achar que é companheiro. Aí você falece e o credor do seu namorado entra com uma ação declaratória de união estável alheia e ganha, como eu ganhei. Existe esse risco. E ganha. Você já está morta, mas o credor do seu namorado ganhou uma ação declaratória de união estável alheia. Isso transformará o seu namorado em companheiro e em herdeiro. E os bens que você tem e que você imaginava que ficariam todos para o seu filho serão divididos em duas partes. Metade para o seu filho, caso você tenha apenas um, e outra metade para o seu companheiro, que sequer queria ser reconhecido como companheiro. E aí, como o seu companheiro está devendo para uma outra pessoa, o valor da herança dele, o quinhão que seria dele
na condição de herdeiro necessário, será utilizado para pagar as dívidas dele. Imagina só que coisa horrível. Você tem um filho, você tem um namorado, você tem bens. Você morre. E aí, em vez de ir toda a sua herança para o seu filho, a metade vai para o seu namorado, que não estava de golpe, não fez nada de errado. A metade vai para o seu namorado por conta de uma ação judicial ajuizada pelo credor dele. É medonho isso, não é? Mais um motivo para você fazer um contrato de namoro bem feito. Um contrato de namoro muito bem feito, muito bem amarrado, de preferência por um instrumento público, com o acompanhamento de testemunhas, advogados e de quem mais você puder. Quanto mais balaca, quanto mais você for redundante em demonstrar a lucidez das pessoas, o devido esclarecimento das pessoas que contrataram esse contrato, que contrataram o namoro, fizeram um contrato de namoro, menores serão as chances deste contrato ser desconstituído em juízo. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.